Olá, pessoal. Estamos de volta na nossa aula número 4. E se a gente desse sequência hoje aos nossos estudos pelos capítulos, a gente estaria estudando Romantismo Prosa 2, vendo aí algumas características de autores como Visconde de Taunay, Franklin Távora, Joaquim Manuel Antônio de Almeida, mas a gente vai dar uma pausa para nos aproximar mais dos outros professores, porque senão a gente já estaria aí praticamente terminando o nosso capítulo, né? Nosso livro com este capítulo. Então eu vou fazer uma pausa e nessas próximas aulas a gente vai ficar trabalhando com vocês a correção dos exercícios DH complementares. A correção sem a interação de vocês, ela é um tanto quanto monótona. Então eu vou tentar ser um pouco mais dinâmica, alternando, eu pulando a leitura na íntegra de todos os textos, de todas as opções, mas se surgir qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Então, a gente está na página 87, quando, por exemplo, a gente já começa com uma leitura. Uma leitura que, para falar a verdade, ela não vai nos ajudar muito, porque se você for lá para o enunciado, você vai ver, o texto é esse, o trecho é esse, você vai ver que lá no enunciado, ele pede que a gente tenha uma noção do romance. Sobre o romance, Eurico, o presbítero considera as afirmativas a seguir. Então, a número 1 diz assim: a história das personagens se passa em meio às lutas pela defesa do território da Península Ibérica, diante da tentativa de dominação dos muçulmanos. Está certa a resposta. Seria um pouco difícil a gente saber a resposta correta ou marcar esta resposta como correta se não tiver lido o romance. A quarta questão diz assim: quarta opção. Romance da primeira geração romântica coloca a história de amor em segundo plano, na medida em que evidencia a questão histórica. Portanto, está correta o que diz a letra B. Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Se vocês lerem aí a 2 e a 3, não vai fazer muita diferença se você não tiver lido o romance. Então, é meio que perda de tempo. A segunda questão diz assim: com base na leitura do romance Eurico, o presbítero, e especificamente do trecho apresentado, é correto afirmar que este momento em que o narrador conta, que este é o momento em que o narrador conta, gente, até que aqui ajudaria um pouco mais a leitura do trecho, né? Porque com base no trecho apresentado, é correto afirmar que este é o momento em que o narrador conta. Então, ó, este é o momento em que o desencanto de Eurico diante de um amor impossível, o que levaria a dedicar a sua vida a professar a fé. Você vai conseguir identificar isso, não precisa necessariamente ter lido o romance, mas pela leitura do trecho, a gente consegue identificar que esse é o momento em que há todo o desencanto dele em relação ao amor, que é impossível. E aí ele vai se dedicar à vida religiosa. A terceira questão traz também a leitura de um trecho de Arnaldo Alzer, que fala sobre o movimento, não vou ler na íntegra, mas vocês vão entender pelo iniciozinho. Tal movimento não era apenas um movimento europeu de caráter universal, conquistando uma nação após outra e criando uma linguagem literária universal que, em última análise, era inteligível na Rússia e na Polônia, quanto na Inglaterra e na França. Ele também provou ser uma daquelas correntes que, como o classicismo da Renascença, substitui como fator duradouro o desenvolvimento da arte. E aí, seguidamente, ele vai falar do impulso emocional, ele vai falar da sensibilidade, do exibicionismo. E esse trecho refere-se ao movimento romantismo, até porque é do romantismo que a gente está trabalhando, né? Não faria sentido estar num capítulo de romantismo fazer uma pergunta sobre o barroco. Mas aqui, ó, e essa atitude subjetiva e egocêntrica, duas características românticas, tornou-se de tal modo natural para nós. Ok, acho que ficou bem claro. A quarta questão traz um outro texto, que é uma cena do livro Chimbiras de Gonçalves Dias. A cena de luta entre dois guerreiros, narrada logo no início dos Chimbiras, também revela uma situação comunicativa. A conversa entre os dois guerreiros revela o quê? Gente, a conversa entre esses dois guerreiros revela a reprodução de temas e heróis inspirados no comportamento dos cavaleiros medievais. Quando você olhar aqui, você vai ver que ele faz várias menções aos cavaleiros medievais. Guedelho e Ronco dos Sertões Imensos, guerreiros mil e mil vinham atrás dele, cobrindo com os montes, juntando as matas com pejado carcaz e ervadas setas.
que mais? O reis das selvas, dos chibiras aos chefes. Então, essa quarta questão se refere ao que diz a letra D. A reprodução de temas de heróis inspirados no comportamento dos cavaleiros medievais. Quinta questão. Eu estou lendo assim a opção correta a fim de não tornar o nosso vídeo tanto quanto monótono, tá? Porque os exercícios são muito longos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, professora, por que a letra A não está certa? A idealização de personagens frágeis, evasivos diante do tédio. Primeiro que não era característica do romantismo tratar de personagens frágeis. Na verdade, a busca era o tempo todo de uma exaltação, de um louvor em relação a alguém que nos representasse. Então, tinha que ser em relação à bravura, e se refere principalmente aos cavaleiros medievais. A quinta questão traz uma perguntinha da Unifesp, de 2019, que diz assim: os românticos, árcades ou simbolistas haviam civilizado a imagem do índio, injetando nele os padrões do cavalheirismo convencionais. A gente já sabe que se trata dos românticos. Só que românticos a gente tem na letra A e na letra D. Os simbolistas ou modernistas, ao contrário, procuravam nele e no negro o primitivismo que injetaram nos padrões da civilização dominante, como renovação e quebra das convenções acadêmicas. Logo, eu vejo que está correto o que diz a letra D. Tá? Então, ficaria assim: os românticos haviam civilizado a imagem do índio, injetando nele os padrões do cavalheirismo convencional, e os modernistas, ao contrário, procuravam nele e no negro o primitivismo, como a gente vê lá nas obras de Mário de Andrade. Os padrões da civilização dominante, como renovação e quebra das convenções acadêmicas. A quinta questão. Ok. Agora a sexta questão. Também é um complexo, tá, gente? Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas do enunciado. Eu já vou ler meio que marcando com vocês, olha só. No Brasil, a poesia da primeira geração romântica tinha como objetivo criar uma identidade nacional. Não identidade clássica, mas uma identidade nacional, tomando como protagonista a figura de quem? Do índio, do sertanejo? Do índio, né? Do sertanejo lá no romantismo. Lá no romantismo próprio. Eu vou ver essa questão do sertanejo nos romances históricos de José de Alencar, por exemplo. A poesia da segunda geração romântica, por sua vez, impregnada de pessimismo, que se aliou ao subjetivismo extremo e ao escapismo. Já na terceira geração romântica, destaca-se a poesia de Castro Alves, que tem como uma de suas temáticas principais a denúncia da escravidão. Então, está correto o que nós temos na letra C. Ok, gente? Olha aqui. Letra C. Identidade nacional, índio, pessimismo e denúncia da escravidão. Bom, rapidinho a gente fez o DH, agora a gente vai aos complementares. Complementares é um pouquinho maior, porque ele tem uns textos bem grandes. Então, ele tem aí um texto de Camilo Castelo Branco, e diz assim: o excerto anterior apresenta uma síntese acerca do primeiro dos 7 amores da personagem Silvestre da Silva. Considere essa experiência amorosa no contexto da primeira parte da narrativa e assinale a alternativa correta. A letra D diz assim: o protagonista da narrativa se frustra em sua crença amorosa e cada vez que se apaixona, Se você voltar à leitura lá, apesar de vocês já terem, né, gente, o gabarito dessas questões, só tentando esclarecer e tentando trabalhar com vocês, porque às vezes, por não corrigir, a gente deixa para depois. Ou a gente fica com preguiça de fazer a leitura, eu vou lá, eu vou fazer, vou conferir. Muitas vezes a gente posterga essa atividade e deixa ela para depois, e são atividades relevantes para vocês, porque todas são questões de vestibular também. Então, a letra D, tá? Segunda questão. Costuma-se reconhecer que o indianismo na nossa literatura é marcado por idealizações que emprestam uma espécie de glória artificial ao nosso passado como colônia. Tais idealizações, gente, consistem basicamente em atribuir aos nossos silvícolas atitudes e valores herdados da aristocracia medieval, caros ao ideário romântico. Certo. Processam-se com base em fidedignos documentos históricos, nos quais há registro detalhado de usos e costumes de várias nações indígenas. Não.
Não tem essa documentação histórica, a gente só vê isso lá no quinhentismo. 3. Ocorrem como reação às tendências nacionalistas do nosso romantismo, que valorizam sobretudo a vida urbana e os valores burgueses. O indianismo ele não se contrapõe ao nacionalismo, eles estão presentes no mesmo momento. Então, a única que está certa é o que diz a letra E, apenas a 1. Vamos lá, a terceira questão a gente tem um trecho do poema Yuca Pirama. E a pergunta é, trata-se de um poema lírico, épico, cantiga de amigo, de cavalaria ou religiosa? Bom, trata-se de um poema épico, gente, porque traz um herói, ele tem toda uma estrutura fixa. Para saber, um poema lírico, ele tem como tema principalmente o desajuste do mundo, o desconceito do mundo, o amor platônico. Ele é um poema épico porque ele trata de um bravo, de um guerreiro, do herói. Ele tem como herói, que é o Yuca Pirama, representando a nação, porque ele morre, né, em nome dessa nação, dessa convenção indígena que eles tinham, que era morrer bravamente, mesmo sendo capturado por uma tribo inimiga, como foi o caso dele, lembrando do pai, que era cego e tal, ele morre heroicamente. Inclusive, Yuca Pirama significa aquele que é digno de morte. 4. Diferentemente da natureza arcade convencionada como modelo de equilíbrio pelos escritores neoclássicos, a natureza romântica representa-se de modo a espalhar o sentimento e as paixões das criaturas humanas. Diferentemente da natureza arcade convencionada como modelo de equilíbrio pelos escritores neoclássicos, a natureza romântica representa-se por espalhar sentimentos e as paixões das criaturas humanas. Eu acho que não precisa nem a gente explicar por quê, né? A letra A diz se converter em simples cenários para as ações humanas. Não. A simplicidade não era uma característica do romantismo, era uma característica arcade. B. Figurar a melancolia de quem se entrega aos seus instintos também não era característica desse primeiro momento romântico. E traduzir a preocupação humana com o equilíbrio ecológico, arcade, característica arcade também. Fortalecer os argumentos dos defensores do paganismo, literatura quinhentista. Então, eu tenho que estar correto na opção B. Quinta questão. Tem nos poemas indianistas, o heroísmo dos indígenas em nenhum momento é utilizado como crítica à colonização europeia, da qual a elite era herdeira. Ao contrário, pela resistência ou pela colaboração, os indígenas do passado colonial, do ponto de vista dos nossos literatos, valorizaram a colonização e deviam servir de inspiração moral à elite brasileira. Já o africano escravizado demorou para aparecer como protagonista da literatura romântica. Na segunda metade do século XIX, Castro Alves, em sua poesia, e Bernardo Guimarães, na prosa, destacaram as obras do tema da escravidão. Entende-se do texto que o indianismo no Brasil identificou-se como um movimento romântico que idealizou o caráter dos indígenas, tomando-o como paradigma de moralidade a ser seguido. Sexta, a questão aborda uma passagem da peça teatral de Frei Luís de Souza de Almeida Garrett, uma adaptação de um poema trovadoresco. Vou voltar aqui calmamente, não vou ler esse poema com vocês de forma alguma, para deixá-los cansados com essa leitura. Vocês podem fazer sozinhos aí. Diz assim, focalizando eventos do final do século XVI e início do século XVII, português, passagem procura destacar o quê? A passagem da leitura, se a gente fizer essa leitura atenciosa, a gente vai ver que a letra A está correta. Os abusos de poder da aristocracia governante, que era exatamente o papel da literatura naquele momento. Retratar esse autoritarismo dos governantes. E a sétima questão traz uma outra leitura grande, gente, com base na variedade padrão da escrita da língua portuguesa na leitura do texto, na peça Juiz de Paz na Roça, de Martim Sena, ensinada pela primeira vez em 1838 no contexto da produção desta obra, é correto afirmar que, olha só o que diz na quarta questão, eu poderia fazer a leitura de todos os excertos, 1, 2, 4, 8, 16, mas se a gente não tiver lido Juiz de Paz na Roça,
não vai fazer sentido, porque vocês não vão entender por quê. Então, vamos direto às opções corretas. A 4 diz que a peça Juiz de Paz na Roça expõe a situação dos escravos no Brasil da primeira metade do século XIX. Faz menção ao mercado da Rua do Valongo, ao contrabando e à falta de mão de obra no campo após a proibição do tráfico. Também menciona a relação servil da jornada extenuante e a má alimentação que os recebia. E a 16 diz que os termos aonde, na linha 4, como vende e encaixe na linha 4, mesmas na linha 5, podem ser substituídas sem que lhes seja modificado o sentido por onde, oportunidade e frutos. Isso aqui é fácil, só você voltar lá nessas linhas 4 e 5 e ver que eu consigo fazer essa substituição. Então, está correto o que diz a 4 e a 16. A 16 a gente consegue fazer a resolução sem precisar necessariamente ter lido o poema ou a peça, mas a 16 dá para a gente deduzir. A 4 não dá para deduzir. A oitava e última questão traz um enunciadozinho de Almeida Garrett das Viagens de Minha Terra. Destas reflexões feitas pelo narrador de Viagens da Minha Terra, deduz-se que ele tinha em mente um determinado ideal de sociedade. O que caracteriza esse ideal? O narrador expressa o ideal de sociedade tendo como base a utopia iluminista de um mundo mais livre e socialmente mais justo, além das teorias e possibilidades sociais formuladas ao longo do século XVIII, com a Revolução Francesa, e ao longo do século XIX, com as teorias marxistas. Tá? E a letra B pede o seguinte: identifique em Viagens da Minha Terra o tipo social sobre o qual principalmente irá recair a crítica presente nas reflexões do narrador, no trecho aqui reproduzido. O que, de acordo com o livro, caracteriza esse tipo social? A crítica social recai sobre a burguesia e desmascara-se aquele que deseja lucrar e ganhar sem se importar com o bem comum. É isso, pessoal. A gente encerrou aqui. Eu só estou fazendo essa correção com vocês para a gente ganhar um pouquinho de tempo, acompanhar os próximos professores que estão um pouquinho atrasados ainda em relação aos capítulos, e a fim de que vocês priorizem o DH e os complementares que às vezes ficam de lado. Às vezes a gente não faz, mesmo, como eu já falei, vocês tendo o gabarito aí no livro de vocês. Só para que vocês tirem esse tempo de 17 minutinhos para fazer a correção, fazer uma leitura. Vocês vai ficar um pouquinho mais extenso, que eu sugiro a vocês que façam a leitura dos trechos. Eu só não fiz aqui para realmente driblar a monotonia de fazer um exercício sozinho, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, e qualquer dúvida é só me chamar, tá, gente?